O aviso número 26, de 24 de maio de 1939, cria o 2º Batalhão de Fronteira. Mas a história dessa unidade começa em 1937, com a chegada em São Luís de Cáceres da 2ª Companhia de Fronteira, composta de um efetivo de 140 homens, sob o comando do 2º Tenente Austrégésilo Homem de Melo. Uma das missões dessa companhia, como também posteriormente do 2º Befrão, era manter a integridade da fronteira entre Brasil e Bolívia nesse período da Era Vargas. Para sabermos mais detalhes dessa história, nós vamos ouvir agora um depoimento do general Austrégésilo Homem de Melo, feito dentro do programa de História Oral Soldados de Fronteira. Vamos lá? Eu nasci, meu nome, preciso dizer, meu nome é Austrégésilo Homem de Melo. Eu nasci em Bela Vista, cidade de Bela Vista, do estado. Mas, logo em seguida ao meu nascimento, nós mudamos para o Rio de Janeiro, porque meu pai trabalhava na Noruega, como farmacêutico da Noruega, na construção, e terminava aí o serviço dele na Noruega. Nós mudamos para o Rio de Janeiro. Aí éramos 2 filhas e 2 filhos. Éramos 4. E no Rio de Janeiro eu estudei nos colégios lá do Rio até formar no ginásio. Aí eu fiz o concurso para a Escola Militar e passei para a Escola Militar, onde eu cursei o primeiro ano em 1933, tendo saído oficial em 1935. Como oficial, eu fui servir no primeiro BC, em Petrópolis, primeiro batalhão de caçadores em Petrópolis. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o coronel Guarnelli Lopes de Souza, que era o comandante do batalhão, um bugrão mato-grossense. E como ele morava no quartel, e eu também, nós fizemos uma estreita amizade, inclusive da família dele, conheci a família toda dele. E assim, lá pelas tantas, ele é promovido a general e vai servir na diretoria do pessoal. A primeira coisa que ele fez foi me chamar no quartel-general. Eu até pensei que ele ia pedir para eu servir com ele, mas não era isso não, era o seguinte: ia ser organizado em São Luís de Cáceres uma companhia de fronteira. E ele se lembrou do meu nome, porque diz ele que em Cáceres, onde ele tinha servido por ocasião da Comissão Rondon, Comissão de Linhas Telegráficas, ele diz que Cáceres era uma cidade pequena, porteira, muito decente, muito boa a cidade. E que era lá que ele tinha conhecido as mulheres mais bonitas que ele tinha visto na vida. Inclusive tinha casado com uma delas. Bom, aí eu topei na mesma hora e ele pediu que eu arrumasse um outro tenente. E assim eu arrumei um outro tenente, lá do primeiro BC mesmo.
Tenente N. Garcês dos Reis. Então nós dois fomos transferidos do primeiro BC para a segunda Companhia de Fronteira em São Luís de Cáceres. Porém, a nossa viagem era diferente. Nós tínhamos que viajar até Campo Grande. Em Campo Grande, nós teríamos que selecionar 50 homens dos 18 BC. A escolha nossa, profissão, conduta, tudo a nosso critério. Bom, escolhidos os 50 soldados, nós nos deslocamos para Cuiabá. Lá, a mesma coisa, mais 50 soldados. E nós, como soldados lá nessa época, ainda estavam recrutas, e a Companhia de Fronteira não admitia recrutas, só soldados prontos. Nós então pegávamos uma intensiva de instrução, pegávamos 50 recrutas e numa instrução violenta e ativa, nós adiantávamos o preparo desses soldados para soldado pronto. Aí fazia o exame, era aprovado, então era anexada a nossa equipe. Então, com esses 100 soldados, nós deslocamos para Cuiabá. Isso tudo indo de navio, Rota do Sul, a soldadesca meio para frente, dando um trabalho intenso de disciplina. Eles paravam numa situação qualquer, eles faziam as despesas, não passavam e pegavam o trem, o arame, um trabalho intenso. Bom, em Cuiabá nós fizemos a mesma coisa. 50 homens selecionados e demos instrução a eles para passarem a prova. Feito isso com 150 homens, nós então pegamos um navio e fomos para cá, São Luís de Cáceres, descendo o rio Cuiabá, um grande trecho do rio Cuiabá, para depois pegar a embocadura do rio Paraguai e subir para cá. Isso levou 8 dias, só aí, 8 dias. Trabalho intenso, lanchas muito pequenas, confusas. Então, em Cáceres, nós chegamos à noite. Eram mais ou menos 7 horas da noite, no porto. A cidade inteira estava lá para nos receber. Inclusive, um tenente que ia trabalhar no batalhão na companhia, um tenente de infantaria e um tenente de intendência. E foi o tenente, o intendente, não me recordo agora o nome, e o outro era o Germano Câmara da Silva, que era o mais antigo. E o tenente, um homem excepcional, de todos os pontos de vista, também meio avogado, um ótimo mesmo. Pouco tempo ele veio aqui. Bom, aí a equipe completa veio então assumir o comando o capitão Pedro Celestino Corrêa da Costa, um oficial de elite,
oficial que mais tarde ele botou pela elite, tirando o curso de Estado-Maior. Muito bem. Eu, aliás, tirei o curso de Estado-Maior. Depois dele, ele no terceiro ano e eu no primeiro ano de Estado-Maior. Bom, e aí então estava a companhia completa. Isso lá pelos idos de 1930. 1937. Estava tudo completo lá. Noticiário, os alojamentos, tudo com casa civil adaptada. E o comando numa casa separada, que era o capitão Pedro Celestino e o contador, e chegou então um médico. Aliás, um médico completamente maluco. Completamente. Tanto que ele, mas logo em seguida, ele foi reformado. Ele foi reformado, não podia servir o exército. Mas então aí ficou uma companhia bem arrumadinha, com pelotões, 3 pelotões, cada pelotão com um tenente de curso. O contador, eu me lembrei, Hipólito Alves Bastos, o Hipólito como contador, o Duque, que era um médico, logo no começo, como um médico, e fomos vivendo lá. Bom. Aí chegou a minha primeira missão. Então eu recebi uma missão de ir à fronteira, fazer uma inspeção na fronteira, porque diziam que o banditismo estava comendo solto e que as autoridades bolivianas estavam se misturando, registrando gente que era brasileiro como boliviano, instalando escolas para brasileiro, mas boliviano, mas território brasileiro, professores bolivianos, banditismo. E o cara lá, um tal de Cassianão, estava deporizando, como ele mesmo disse para mim, eu atiro no rumo. Eu falei, mas Cassianão, o senhor está quase cego. Como é que consegue matar gente? Não, eu atiro no rumo. Falei, tá bom. Então, essa viagem foi um caso interessante. A região deu uma verba, 4.500 cruzeiros na época, como 4.500 cruzeiros, nem mais um tostão. Então, tinha que fazer essa viagem toda, condução não tinha, a cavalo, com certeza. Então, o capitão Celestino ia recusar, falar que nessas condições não dava para fazer a inspeção requerida pela região. Aí eu intervim, eu falei, não, peraí, capitão Celestino, vamos fazer o seguinte, vamos aguentar a mão aí que eu vou me pôr aí na rua, eu vou dar um jeito de fazer essa viagem, porque eu faço questão de fazer essa viagem para conhecer a fronteira logo. Então, eu encontrei um Ford 29, em boas condições, bem jeitosinho. Aí eu propus o seguinte, motorista,
gasolina. Como é que eu ia fazer? Então eu propus a um motorista lá, mais novo ainda, ele guiava o carro para a gente. Ele era bom motorista, bom mecânico, moço ainda. Ele ia como motorista. Ficava por conta dele a gasolina. E eu não pagava nada para ele. Mas no fim da expedição ele ficava com o carro para ele. O carro é teu. Ele topou, pô, um carro novinho daquele, um bonzinho, ele mecânico, ele motorista. Né? A gasolina, ele arrumou dinheiro lá para a família dele, comprou gasolina. Eu sei que nós fizemos essa viagem. Um guia, um vaqueano, porque ninguém conhecia a fronteira ainda. Nunca tinha ido automóvel para aquelas bandas só. Uma vez foi um carro lá e ficou por lá mesmo. Então, esse vaqueano, esse guia, que era um cara de respeito, era tanto respeito, ele foi coisa na cidade, ele se tornou uma potência de moral aqui na cidade de Cáceres. Eu até batizei uma filha dele, ele respeitado pela sociedade inteira como um sujeito de valor, um sujeito decente, correto. Então, essa é a minha sorte, foi pegar esse guia. Ele conhecia a fronteira palmo a palmo. Ele, com o carro 29, ele olhou para o carro, aí ele raciocinou e falou, bom, em tal lugar assim, dá para passar, a gente fazendo uma estivazinha. Em tal lugar assim, nós vamos ter que fazer uma pontezinha. Em tal lugar assim, nós temos que desmatar um pouco o terreno, é mato alto, mas no embarque não tem nada. Eu sei que ele conhecia toda a alma. E fizemos a viagem, né? Bem, fomos direitinho. Eu fui fazendo a inspeção vendo aquelas autoridades bolivianas, conversando com eles irregulares. Não tinha fronteira, ainda não estava determinado. Mas pelo rumo, assim, a gente dava para saber se estava no Brasil ou na Bolívia. Porque tinha o marco de Quatro Irmãos e o marco do Rio Jauru. A distância era aqui, não sei quantos quilômetros, um marco do outro. De modo que não dava para você saber se você estava no Brasil ou na Bolívia. Mas pelo senso desse pessoal aí, eles falavam, não, pelo jeito, isso é Brasil. Lá é Bolívia. Mais ou menos, eles não viram quando a comissão de limites estabeleceu definitivamente a fronteira, pouca coisa estava errada da boca do povo. Do que o povo falava, pouca coisa estava errada. Muito pouca coisa. O resto estava certo. Então eu fui assim, no Equipa, conversar com a autoridade boliviana, falava que ali devia ser Brasil, o Bolívia, eu sei que com jeito, tudo, a gente foi acertando mais ou menos a fronteira lá, mais ou menos. Mas a comissão só veio muito tempo depois. Muito tempo depois. Aliás, eu também trabalhei na comissão de fronteiras da Polícia de Limite, por Dona Ajuda,
Mas eu sei que nessa parte do registro de brasileiros, de escola bolivianas em território brasileiro, essa coisa foi mais ou menos arrumada. Deu-se mais ou menos uma arrumação. O banditismo, que era o mais chato, eu reuni os bandidos. Eram conhecidos. Tá? Era o Castelão, era o João Branco, eram os matadores. Eu reuni os caras e falei, olha, até o que vocês fizeram até hoje está feito. Não se fala mais nisso. Mas daqui por diante não. Daqui por diante vai ser diferente. Se vocês atirarem alguém, vocês vão para a cadeia. Na mesma hora, não tem contemplação, ou então vocês vão ter que fugir daqui de Mato Grosso. Tem que ser assim. Seu Castelão acabou o negócio de matar gente, seu Branco também acabou esse negócio. Quando tiver uma boa discussão, leva a discussão lá para o quartel que a gente decide direito, de modo que vamos viver em paz assim.